Boa tarde, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos aqui começando mais uma escola bíblica dominical. Estamos gravando um pouquinho mais cedo, tá certo? É a nossa escola bíblica dominical. Nós anunciamos a semana passada que a gente vai gravar agora, e aqueles irmãos que querem participar da nossa sala de aula, tá bom? Fazendo perguntas, colocações, é só entrar mais cedo no link que nós já disponibilizamos no grupo da igreja, né? No link aí do nosso aplicativo Zoom, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, podem chegar aqui para juntos aprendermos. Hoje, até agora, tá aí a irmã Raimunda comigo e a irmã Manu, tá bom? Hoje eu estou em um local diferente, tá certo? E a minha esposa está aqui do meu lado. Minha patroa está aqui do meu lado, ela vai me ajudar aí a dar essa aula para os irmãos, tá bom? Bom, meus amados, nós anunciamos que nós íamos começar a estudar hoje História da Igreja. E a Amanda me ajudou a elaborar essa aula, tá certo? Então, quando a gente estava estudando, nós observamos que temos assunto aí para mais de um mês, com certeza. Na realidade, a gente tem assunto. Manu está indo para o seminário, Manu? Está indo para o seminário? Se tiver indo para o... Tá desligado seu microfone, Manu. Tá online. Mas está participando das aulas, né? Já estudou História da Igreja? Já começou a estudar? Oi? Tá cortando meu microfone? Agora dá para ouvir. Tá cortando. Agora dá para ouvir? Mas eu estou participando do seminário online. Enquanto, não online? Agora melhorou meu áudio? Eu botei o microfone mais aqui. Não estou ouvindo. Tá cortando ainda? Tá cortando. É bom saber. Tá cortando aí, irmã Raimunda? Ou tá chegando direitinho a minha voz? Tá travando. Tá bom aí? Tá chegando direitinho para a senhora, irmã Raimunda? A minha internet de hoje está colaborando comigo. Oi? Tá ótimo, pastor. Minha internet de hoje está colaborando comigo. Aí a minha voz está cortando aí para a senhora? Não, tá não, pastor. Tá ótimo. Então, Manu, provavelmente seja algum problema aí na sua internet. Seja um problema aí na sua internet. Mas vamos perseverar, Manu. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Viu? Aí, que no seminário, a gente... Isso, mano, tá travando. Provavelmente seja um problema aí na sua internet. Viu? Então... Talvez a irmã ficar mais perto do roteador dê certo. Viu, irmã Manu? Bom, gente, vamos aqui começar, porque eu estava perguntando se Manu está indo para o seminário, porque no seminário a gente estuda uma disciplina chamada História Eclesiástica, História da Igreja, não sei se ela já viu, e nós vamos passar aí mais de um mês estudando essa disciplina, porque, veja bem, História da Igreja é para mais de 2000 anos de história. E nossa primeira aula de hoje, eu já vou aqui jogar a tela, nós vamos ver que a coisa já vai para antes lá, tá? Antes de 2000 anos, tá certo? Bom, deixa eu só colocar aqui o slide, dar um F5, opa, vai aparecer aí agora, e aí vem a mágica, tá? Então, nós vamos ver aqui hoje a pré-existência da igreja, tá? Nós vamos começar estudando hoje sobre a pré-existência da igreja, tá? Que é algo que nasceu, queremos afirmar isso, que a igreja, ela nasceu no coração e na mente do nosso Deus. A igreja nasceu na mente e no coração do nosso Deus. E se nasceu na mente e no coração do nosso Deus,
é algo que tem muito mais do que 2000 anos. Eu acredito que o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Tá certo, Manu, pode desligar. E aí, ele já tem tudo planejado há muito, muito, muito tempo. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou pedir que a irmã Raimunda dirija essa oração, iniciando assim a nossa escola bíblica dominical. Oremos com a irmã Raimunda. Oremos todos, irmãos. Pai maravilhoso e santo, muito obrigada, Senhor, por um amanhecer maravilhoso na graça e na tua paz, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma tarde, meu Deus, que aqui iniciamos, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e que ainda há de fazer, Senhor. Você cremos na tua graça, Senhor, na tua misericórdia na nossa vida. Pai, nessa tarde eu te entrego, Pai, te apresento, Senhor, verdadeiramente os teus servos, Senhor, que estão diante dessa live, assistindo essa escola dominical, Pai. Que cada um, Senhor, possa entrar, que possa, Senhor, ouvir a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, seja semeada no nosso coração e na nossa mente, Pai, para que a gente venha aprender mais de ti, Senhor. Pai, abençoa a vida do pastor, Senhor, da toda a sua família e todos que estão aqui presentes. Fala conosco nesta tarde, Senhor, pois estamos aqui, Senhor, esperando, Senhor, uma resposta tua no nosso coração, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Continua falando aos nossos corações. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, irmã Raimunda. Muito obrigado, minha filha. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, deixa eu só ver aqui, tá? Nós vamos deixar hoje começar. Tá dando para ouvir, né, irmã Raimunda? Tranquilo? Só faz um legal aí? Tá bom. Beleza. Então, nós vamos hoje começar a nossa viagem sobre a história da igreja. E antes de mais nada, eu quero começar aqui falando sobre a pré-existência da igreja, ou seja, que já existia algo planejado na mente do nosso Deus muito, muito, muito antes mesmo, tá certo? Lá da fundação da igreja pelo Senhor Jesus Cristo e quando a igreja começa a atuar na terra, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Vamos aqui, deixa eu ver se passa aqui esse slide. Vamos ver aqui. A origem da igreja. A primeira coisa que nós queremos destacar nessa aula de hoje é a origem da igreja. A irmã Raimunda, a irmã Manu, a irmã Amanda, que está aqui comigo, a qualquer momento podem me interromper, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer. E se o som não estiver chegando aí direito, irmãs, irmã Raimunda, irmã Manu, podem me falar, um favor que vocês me fazem, porque assim vocês são o meu retorno, né? Se o som e a imagem está chegando direitinho aí para vocês, tá bom? Bom, a origem da igreja, tá? Em sua mente e em seu coração, mesmo antes da criação como a conhecemos, Deus sempre arquitetou um único povo seu, não importando a sua origem e raça. E nós observamos isso muito bem lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. E o que é? A Amanda já está aqui com um texto na ponta da agulha, ela vai ler para a gente, tá bom, querida? Fala aqui. Né? Ela vai ler para a gente e, assim, deixa eu... o que acontece? Esse texto aí relata o chamado de Deus para Abraão. É a primeira vez na Bíblia que nós ouvimos falar desse personagem bíblico chamado Abrão, né? Não é nem Abraão ainda, é Abrão, tá certo? E aí é quando Deus chama Abraão. E já nessas palavras iniciais do nosso Deus para Abrão, então Abrão, futuramente Abraão,
Deus já diz para ele que, por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos ouvir na voz da irmã Amanda, Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Amém. Deu para ouvir aí, irmã Raimunda? Faz um legalzinho aí, irmã Manu. Já que o Manu está com problema na internet, o Manu pode também escrever, como o Manu teve essa brilhante ideia aí, de escrever no nosso chat. Olha aí, a Manu deu um legal para a gente aí. Valeu, Manu. Vai chegar agora na nossa aula o nosso querido irmão Severo, né? Irmão Severo e irmã Joselita estão entrando agora na nossa aula. Bom, olha só que interessante. Gente, repito, qualquer momento vocês podem ligar o microfone de vocês e me interromper, tá certo? Pode me interromper, fazer uma pergunta, fazer algum comentário, fiquem à vontade. A participação de vocês vai enriquecer bastante a nossa aula, amém? Bom, então, a origem da igreja, né? Estamos falando aqui sobre a sua pré-existência. E aí, a origem da igreja. Então, nós observamos que em sua mente, ou seja, na mente de quem? Na mente de Deus. Mesmo antes da criação, como nós a conhecemos, tá certo? O planeta Terra, o mar, as estrelas, né? O Sol, que é uma estrela, né? O universo. Mesmo antes de tudo ter sido criado por nosso Deus, tá? É interessante que já estava no coração de Deus, na mente de Deus, ele planejou um único povo, um povo só, não importando a sua origem e nem a sua raça. É interessante, deixa eu ver aqui minha Bíblia, que se tu observa bem, o verso 3, aí de Gênesis 12, né? Quando Deus diz lá no final do verso 3, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Eu estava lendo quando estava estudando, e hoje eu tive o privilégio, né? A Amanda deu uma estudada comigo, e o comentário, eu estava lendo para a Amanda, do pastor Hernandes Dias Lopes, um comentário bíblico. E ele fala mais ou menos assim, eu deixei ele em casa, ele não está aqui comigo, ele fala mais ou menos assim, eu até li para a Amanda que essa questão, ele fazendo um comentário lá do texto que a gente vai ver daqui a pouquinho de Efésios 3, que não é para uma elite, povo de Deus, mais ou menos isso, não é para um povo, não é para uma elite, ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus, ele abre, né? Assim, ele faculta aos povos o seu amor, né? E não importa, aqui eu estou colocando minhas palavras, a classe social da pessoa, quem ela seja, não é para uma elite dominante, né? Qualquer pessoa, branco, negro, rico, pobre, né? Amarelo, pardo, não importa a pessoa, qualquer pessoa, ela pode fazer parte do povo de Deus. Judeu, gentil, quando aí no chamado de Deus para Abraão, né? Deus está chamando Abraão sair da terra dele para Deus formar por meio de Abraão um povo. Concorda comigo? Para formar um povo que seria ser machado, seria que povo esse? O povo de Israel. Deus forma ali o povo de Israel. Mas observe que por meio desse povo, Deus faria um povo só, abençoaria todas as famílias da terra, que viria o Salvador do mundo. Amém? A qualquer momento, os irmãos podem me interromper aí, tá ok? Vamos para frente, tá certo? Que temos mais coisas aqui para abordar sobre a história da igreja, tá? Tem essa frase aqui que eu acho muito interessante. Acho muito interessante aqui essa frase, que Manu, a senhorita, pode ler essa frase, tá certo? Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, tá aqui o nome. José Ferraz, tá certo? Eu baseei minha pesquisa hoje nesse autor aí, José Ferraz. Manu, lê essa frase aí do irmão José Ferraz. Dá para ouvir direitinho?
Perfeitamente, Manu. Dá para... Tô te ouvindo. Em uma ordem lógica, podemos admitir que Deus fundou a Igreja, Jesus Cristo formou a Igreja e o Espírito Santo confirmou a Igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação no dia de Pentecostes pelo poderoso derramamento do Espírito Santo. José Ferraz. Amém. Eu achei muito interessante essa colocação aí do José Ferraz. Eu não conheço muito esse autor, mas eu encontrei um livro dele que eu tenho guardado aqui no meu computador. E aí ele coloca dessa forma, né? Em uma ordem. O que é uma ordem? Uma sequência lógica. Nós podemos dizer que Deus, ele fundou a igreja. Ele está falando aí da Trindade, viu, gente? É interessante quando a gente observa aí que parece que a gente volta lá aquelas aulas que a gente teve lá atrás sobre a Trindade, né, Bíblia? Então ele está falando aí, Deus, o Pai, fundou a igreja. Jesus, o Filho, Jesus Cristo, o Filho, formou a igreja, né? Deus fundou. O Pai arquitetou. O Filho formou, né, a igreja. E o Espírito Santo, ele sela, ele confirma, né? Ele confirma a igreja, né? Cada um em uma época, né? É como nós chamamos aqui no nosso Cronos, né? No Kairos, no tempo de Deus, né? Que não se limita ao nosso tempo, não se limita ao nosso Cronos. No Kairos, na eternidade, Deus ele fundou a igreja, já estava tudo planejado. Aí Deus manda o Filho para o nosso Cronos, ele forma a igreja, o Filho, e aí depois, dentro do nosso Cronos, do nosso tempo, o Senhor confirma a igreja com a atuação do Espírito Santo até os dias de hoje. Isso é muito interessante, é muito legal, tá certo? Então, nós já observamos que a igreja, ela não foi, criada, ou ela passou a existir, ou começou a existir, simplesmente naquele momento de Atos 2, tá? E muito menos ela foi criada por um grupo de bispo, por um concílio, tá certo? Na Idade Média, tá certo? Ou, voltando um pouquinho, ali na Era dos Pais, por Agostinho e tantos outros, Jerônimo, tá certo? Naqueles concílios, ou tantos concílios que nós tivemos ali, no período dos Pais, por aqueles teólogos, no período pós-apostólico, após o primeiro século da era cristã, tá certo? Ou seja, muito menos a igreja foi criada, foi formada naquela época, tá bom, queridos? Vamos aqui adiantar, mas observamos que a igreja teve a sua arquitetura, o seu planejamento na eternidade pelo Pai. O Filho vem, forma a igreja e ele envia o Filho, o Espírito Santo, para confirmar a ação da igreja por meio dos discípulos de Cristo aqui na Terra. Agora, mais especificamente, passando para o nosso próximo ponto, a fundação da igreja, tá certo? A fundação da igreja. Deixa eu jogar logo aqui, tá? Deixa eu chamar aqui o meu querido irmão Severo. Severo, o senhor está aí? Libera o seu microfone, por favor, irmão Severo. Leia para a gente essa frasinha azul que está aparecendo aí na nossa tela. Azul, aquela frasezinha azul ali. Antes, a Igreja de Cristo era um mistério, mas agora foi revelado à humanidade por meio de Cristo Jesus, a união entre judeus e gentios. Amém, amém. Eu já vou pedir para que a irmã Joselita, já que o microfone está aberto, já abrir lá em Efésios 3, versículo 6, aí pula para o verso 9 e o verso 10, tá bom? Mas aí, esse texto aí de Efésios 3, verso 6, verso 9, verso 10, tá certo? Vai mostrar que a igreja, o povo, né? O apóstolo Paulo, ele vai, acho que lá, né, abra aqui, gente. Eu acho que lá no verso 6, né? Ele vai falar dos povos gentios, né? Então, é esse povo único de Deus. Enquanto a gente vai abrindo as nossas Bíblias lá em Efésios 3, eu vou aqui comentando.
que historicamente, com todo respeito aos judeus, né, os judeus desde a antiguidade, eles se achavam um povo, digamos assim, superior aos demais. Por quê? O que se tinha em mente? Né? O que se passava na cabeça dos judeus? Nós somos o povo que Deus se revelou. Nós somos o povo que temos a aliança do Sinai, a aliança lá que Deus deu a Moisés, né? Nós temos as tábuas da lei, nós temos a arca da aliança. Deus se revelou a nós, Deus nos deu Moisés, Deus nos deu os patriarcas, Deus nos deu os profetas. Nós somos o povo de Deus. É interessante que quando a gente lê lá em Lucas, o Senhor Jesus Cristo, na casa de Zaqueu, aquele publicano, que era um homem, como é que eu posso dizer, desprezado pela sociedade, né, da época, especialmente a sociedade judaica, as palavras de Jesus, quando Zaqueu ele tem um ato de fé e se arrepende dos seus pecados e resolve distribuir a sua riqueza, metade dela, entre os pobres, e se alguém ele roubou, ele vai devolver 4 vezes mais. Qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo a Zaqueu e as pessoas que estão na casa de Zaqueu lá em Jericó? Jesus diz: eis que este verdadeiramente é um filho de Abraão, ou seja, é um descendente real de Abraão, um publicano, né? Mas eu acho que no contexto ali de Lucas, acho que um pouquinho antes, tá? Tem um encontro de Jesus com o jovem rico, vocês lembram? Quais foram as palavras do jovem rico ao se encontrar com Jesus, ao abordar Jesus? O que ele disse? Eu obedeço à lei, conheço a lei desde menino, né? Jesus disse para ele: vai, obedece a lei de Deus, coisa e tal. Ele disse: eu já faço isso desde menino, coisa e tal. Aí Jesus olha para ele: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres e depois vem e me segue. Aquele rapaz, a Bíblia fala que ele deu meia volta e seguiu o seu rumo. Ele não estava disposto a se desligar daquilo que mais lhe prendia, né? Ele não estava disposto a se desligar daquilo que mais lhe prendia, né? Mesmo cumprindo toda a lei, mesmo conhecendo a lei. Então, isso mostra que ser povo de Deus, Deus nunca teve em sua mente brilhante, ele nunca teve para ser seu povo, digamos assim, uma nação exclusivamente. Mas sempre foi o objetivo do nosso Deus alcançar todos os povos e todas as raças. Manu escreveu aqui. Manu, lê pra gente o que tu escreveu. Libera o microfone antes da irmã Joselita ler aí como é que é o nome? O texto bíblico. Libera o microfone, Manu. Lê pra gente aí, filho. Pode ler. Tá chegando direitinho seu áudio. Só um minuto. Assim como os judeus, eles se achavam melhores que os gentios, esse texto também serve de lição para nós, cristãos da atualidade, porque, infelizmente, existe isso, né, em algumas igrejas, em muitas, na verdade, né? Infelizmente, ainda existe que muitos cristãos se acham melhores uns que os outros e melhores do que aqueles que ainda não receberam a Cristo. É verdade, mano. A Amandinha comentou aqui, baixinho é graça, é misericórdia. Né? É verdade, é graça, é misericórdia do nosso Deus. É verdade. E não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém melhor do que ninguém. Mas é espetacular, né? O plano de Deus. Vamos lá. Irmã Joselita, a senhora pode ler para a gente aí Efésios 3, versos 6, versos 9 e verso 10? Leamos. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí o 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja e a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principais e potestades dos céus.
dos principados e potestades nos céus. Que o evangelho veio aos gentios também, né? Amém. É verdade, tá vendo? E aí, ele está falando da igreja. Se a gente observar bem, lá em cima, deixa eu só ver aqui no início do capítulo, quando eu estava lendo mais cedo, ele está falando da igreja, tá certo? Ele fala da igreja, do povo de Deus, que ele foi alcançado, né? Que agora ele está servindo de bênção para anunciar a palavra de Deus a todos os O povos. versículo 11 que fala, né, sobre os gentios que foram alcançados, chamados. No verso 11, também, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé que neles temos, né? É interessante, né? Como assim? É que agora Deus faz a sua palavra ser conhecida de todos os povos. Eu acho muito interessante esse verso 10. Por meio da igreja, lá para o final, por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais. É uma região que eu confesso que a gente não conhece. Concorda, mano? Que a gente não conhece. É uma religião... A gente estudou a semana passada, não foi? Sobre anjos, não foi? A nossa aula foi sobre anjos. Né? Esses principados, potestades, são poderes, são autoridades, são seres poderosos, né? Então, imagine só que isso aqui é uma coisa espiritual, o que a igreja faz. O evangelho anunciado, né? A oração da igreja, a oração, o poder da oração, da proclamação da palavra, é algo que chega, né? Eu creio fielmente nisso, às regiões celestiais. E agora a gente vê como nunca viu, antes mesmo da igreja começar a sua ação lá em Atos 2, a palavra de Deus, a ação do povo de Deus sendo espalhado em toda a face da terra. Amém? Lê aqui pra gente, amor. Esse aqui. Na mente de Deus, a igreja sempre estava presente e veio a ser revelada aos homens por meio da obra de Cristo e do Espírito Santo. Pronto. Não foi plano B de Deus, não, gente. Porque talvez alguém pense assim, Deus só criou a igreja porque não deu certo com o povo de Israel. Né? Talvez algumas pessoas possam dizer, não, porque o povo de Israel rejeitou Jesus, não quis saber de Jesus, crucificou Jesus, né? Aí podem até pegar um gancho naquele texto lá de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Aí o verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. É um plano B. A igreja em si, os gentios, é um plano B de Deus. Meu querido, Deus não tem plano B, porque Deus nunca falha. Tá? Plano B é pra gente, que é ser humano, porque a gente falha. Deus só tem plano A. Deus é soberano. Deus ele não é pego de surpresa. Agora eles erraram, agora eu vou pro plano B. Não. Na mente de Deus, conforme a irmã Amanda leu pra gente, na mente de Deus, a igreja sempre estava presente, ou seja, esse povo único que abraça todos os povos, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam brasileiros, tá bom? Em todas as épocas, tá certo? E veio a ser revelada aos homens por meio da obra de Cristo, né? Você observa que a obra de Cristo cura, libertação, ajuda aos pobres, né? Nunca na história da humanidade, tá certo? Seja dentro do contexto bíblico ou fora do contexto bíblico, em nenhum outro momento tivemos tantas curas, tanta realização de milagres, tantos prodígios, multiplicações de pães e peixes. Nunca ninguém andou sobre as águas. Em um período curto de apenas 3 anos, nunca ninguém fez tantos sinais e prodígios como o nosso Senhor Jesus. Então, e proclamou o evangelho de salvação. Tanto é que quando o Senhor Jesus, no início ainda do seu ministério, ele lê
a profecia lá de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para proclamar a libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler, naquela sinagoga ali, entre os galileus, ele diz: eis que hoje se cumpriu essa profecia, no início do seu ministério. E já era algo que Deus tinha anunciado 700 anos antes, por exemplo, com Isaías, esse texto aí. Amém? Então, com a obra de Jesus Cristo, foi revelado aos homens o que Deus tinha em mente por meio da sua igreja, tá certo? E aí veio confirmar isso aí no decorrer dos séculos por meio do Espírito Santo, tá certo? E aí tem essa frase aqui do irmão José Ferraz, tá certo? Eu gostei muito dessa frase aqui, por exemplo, que ele se baseia lá em João 1,36. A igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E a continuação aí, que aquele João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos israelitas. Amém, irmãos? Do mundo. Não. Do mundo. Do mundo, isso mesmo, Angelita, do mundo, não é só de um povo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aí. E por isso que nós fazemos missões, por isso que a igreja do Senhor tem que ser essa igreja viva, que prega, que proclama o Evangelho a todos os povos. Então, a fundação da igreja se deu pela obra de Jesus Cristo, mas já estava planejado na mente do nosso Deus lá atrás, antes mesmo do Espírito Santo descer sobre a vida dos discípulos de Jesus. Agora, o nascimento da igreja está aqui. Dá para ler aí, irmã Raimunda? Tá certo? A gente não vai ler esse texto de Atos 2, de 1 a 13, não, tá? Eu só queria que a irmã Raimunda lesse esse texto que está em verdinho aí para a gente, irmã Raimunda. Tá muito miudinha a letra. Tá miudinha a letra, né? Eu vou falar com a gráfica aqui, que tá miudinha a letra. Tá miudinha. Oi? Tá no celular. Eu acho que tá miudinho aqui no celular. Acho que dá, não. Irmã Joselita, se a senhora segurar com os dedinhos, aumenta, viu, aí a letrinha na sua tela. Eu tô fazendo um teste aqui. Dá um zoom na tela. Consegue ler aí, irmã Raimunda? Sim, pastor. Posso tirar uma dúvida antes de entrar no contexto, pastor? Claro, por favor. Pode falar, irmã Raimunda. Ele foi a Assembleia, né? Porque, assim, antes de eu descer as águas, o meu estudo foi um estudo bíblico. E o meu professor foi a primeira igreja que foi criada, né, entre os para clamar e adorar o Senhor, foi a Assembleia, né? E eu não consigo encontrar aqui na minha Bíblia essa passagem. Entendeu? Eu fiquei essa dúvida que o pastor também. Tá bom? Irmã, por favor, repita o início cortou um pouco. Ah, sim, pastor. Antes de eu descer as águas, eu tive um estudo bíblico com o meu professor, né? 30 dias antes de eu descer as águas. Só que ele, já no final do estudo, ele falou para mim que a primeira igreja a ser fundada, né, para os servos ali adorar o Senhor foi a Assembleia, né? E eu não consigo encontrar aqui nenhum texto da minha Bíblia falando sobre isso. Que o pastor me explicasse, porque essa dúvida faz anos, desde que eu me converti. Irmã Raimunda, de fato, a senhora não vai conseguir encontrar na sua Bíblia, e nem eu na minha, e nem ninguém na Bíblia de ninguém. Tá? Esse é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Lá na frente mesmo, já acho que vai ser uma das últimas aulas aqui sobre história da igreja. Tá certo? Né? Mas eu vou adiantar, mas vou lhe dar a resposta agora. Tá? A Assembleia tem pouco mais de 100 anos.
A Assembleia tem pouco mais de 100 anos. Foi criada aqui no estado do Pará, tá certo? Foi criada aqui no estado do Pará, em uma igreja batista. Isso é história. Os próprios irmãos assembleanos falam isso. Tá certo? Isso é comprovado. Isso é história. E a história até contemporânea. Tem pouco mais de 100 anos. O movimento pentecostal começou muito depois. Aí depois Tá certo? Mas encontrei até agora. Aí eu, meu Deus, será que eu fiz certo? Ouvi o que? Mas eu ouvi, né, pastor? Era meu professor. Não, tem que ouvir, né, irmã? A gente tem 2 ouvidos é para escutar mesmo. A gente só não. A gente só não. Como é que se diz? Não considera. Por isso que a Bíblia diz: ouvir, né, examinar e tudo e reter o que é bom, né? Mas isso aí não é bíblico, não. Né? Tem que peneirar, Manu está dizendo aqui. Leia aí pra gente. É verdade. Está cortando um pouquinho agora. 10 dias após a ascensão do Senhor, do Jesus Cristo aos céus, e há 50 dias após a sua ressurreição. A Igreja do Senhor tem o seu início de impacto mundial como a descida do Espírito Santo sobre os 120 almas, né, dos discípulos de Cristo que se reunia, uma coisa assim, em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Atos 2, 1, 13. Pastor, porque está muito pequeno, me perdoa alguma falha, viu? Ah, bom, irmã. Na próxima aula eu vou aumentar mais as letras aí. Mas é o que acontece. Pronto, aí está falando exatamente do nascimento mesmo da igreja. A gente não vai ler esses 13 versículos de Atos 2, de 1 a 13, porque ia tomar um pouquinho mais o tempo, mas aí os irmãos, eu deixo para os irmãos uma tarefinha em casa, leiam todo o capítulo 2 de Atos, tá certo? Esses 13 versículos iniciais aí de Atos 2, ele fala exatamente o momento, né? Que vem o Espírito Santo, que os irmãos, como é que foi o episódio. Mas aí o capítulo 2 como um todo, os mais de 40 versos, né? Ele vai mostrar as consequências disso aí. O que aconteceu depois desse verso 13 de Atos 2. Então, esse texto aí já começa a responder a indagação da irmã Raimunda lá atrás, sobre essa colocação de qual igreja foi fundada primeiro. Primeiro, foi o povo de Deus, inicialmente, eles não eram nem chamados de cristãos. Aí, em Atos mesmo, a gente vai ver lá em Antioquia, não sei se é no capítulo 12 ou no capítulo 13 de Atos, me desculpem agora, né? Eu não olhei isso aí, mas a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos é na igreja de Antioquia. Antes desse momento, eles eram chamados de os do caminho, tá certo? Os discípulos de Jesus Cristo, eles não tinham nem esse apelido, esse codinome cristão, que significa literalmente pequeno Cristo, tá certo? Então, assim, não existia uma denominação, existia a igreja do Senhor, tá? E depois que a gente, a semana que vem, vai ver a igreja apostólica, né? Ou seja, do período dos apóstolos, a gente está vendo mais sobre o período hoje da pré-igreja, né? O período pré-histórico da igreja, digamos assim. Mas após o período dos apóstolos, ali, quando morre o último apóstolo, João, no finalzinho do século I, vem o período dos pais, né? E a igreja era uma só, a igreja, e aí, ou seja, que eu digo uma só, não tinha denominações, mas já começam ali a surgir correntes teológicas de seguidores de algumas pessoas, tinham seguidores de um herege que surgiu ali ainda no século I, no século II, chamado Marcião, né? Tinha os seguidores de Ário, né? Que eram os arianos, tá? Que trouxeram algumas heresias, que a gente até comentou um pouquinho quando a gente estava estudando sobre a divindade de Cristo, sobre a doutrina da Trindade lá atrás. Pronto. A igreja veio ser a primeira vez, a Amanda precisou aqui para mim, chamada, os discípulos de Cristo vieram ser a primeira vez chamados de cristãos, tá bom? Lá em Atos capítulo 11, mais especificamente no verso 23,
26, tá certo, irmã Raimunda? Ou seja, era algo tudo muito novo. Denominação mesmo só veio a existir depois da Reforma Protestante. Essas separações de denominações, até porque depois do século IV, quando a igreja, isso a gente vai ver lá na frente, mas depois do século IV, lá com Constantino, em 317, por aí, quando Constantino, imperador romano, se converte ao cristianismo, tá? A igreja passa a ser agora a religião oficial do Estado, a igreja passa por um hiato, um período, digamos assim, de decadência, um período que ela não fez muita coisa relevante, porque ela se deixou corromper pela influência do Estado pagão romano, tá certo? A igreja, então, ela, até porque nessa corrupção, ela mesma, como é que eu posso dizer? Ela passa a ser arbitrária. Quem se levantasse contra ela, especialmente já o Papa, o Bispo de Roma, ele passa a ter muito poder. Quem se levantasse contra ela, iria para a fogueira. Então, acontece um feito, lá no século agora 16, mais de 1000 anos após de Constantino, que é a Reforma Protestante. Aí com a Reforma Protestante vieram os luteranos, vieram os menonitas, vieram os congregacionais, vieram os puritanos, né? Mano está colocando aqui no chat que passou a ser mais uma questão política. É verdade, mano. Passou a ter muita questão política nesse período da Idade das Trevas, ali, mais de 1000 anos, né? Então, para você ver como tem coisa, como tem história. Aí depois vieram essas denominações, né? Então, e aí no século XVII, lá em 1608, começa o movimento batista na Inglaterra, tá certo? O movimento batista, comprovadamente, historicamente falando. Depois vieram os metodistas, tá? E aí já no final do século XIX, começa um movimento pentecostal no mundo, né? E aí nesse final do século XIX, ali anos 1800, vem missionários suecos aqui para o Brasil, né? Quando um pastor entra de férias em uma igreja batista lá no estado do Pará, alguns irmãos suecos com viés mais pentecostais aproveitam e introduzem a doutrina pentecostal, né, nessa igreja, né? E aí começa oficialmente o movimento pentecostal no Brasil, tido como Assembleia de Deus. Tá? Então é muita história, mas a gente vê aqui o início da igreja, começou ali, como diz aqui nesse enunciado, que a irmã Raimunda acabou de ler, começou 10 dias após a ascensão do Senhor, ou seja, 10 dias após o Senhor ter subido para os céus, tá certo? E 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, ele ficou mais ou menos 40 dias com os seus discípulos, né? Inclusive a reflexão do nosso último culto de oração, sexta-feira, foi sobre os discípulos lá no caminho de Emaús, né? lá em Lucas 24, e nesse período, o Senhor Jesus Cristo apareceu para esses discípulos no caminho de Emaús, apareceu para as mulheres, apareceu para os apóstolos em si. Então, foi 40 dias. E aí, depois, mais 10 dias após a sua subida para o céu, que é a sua ascensão, chegou a festa de Pentecostes, que era uma festa, digamos assim, internacional. Tinha gente de toda parte da terra, além de Jerusalém. E aí, o Espírito Santo vem, desce sobre a vida dos 120 discípulos, conforme a gente observa a nota lá em Atos capítulo 1, era mais ou menos 120 discípulos. Eu não estou botando vocês para ler, estou dando mais passado, mas vocês anotam aí e dão uma lida em casa, né? Lá em Atos capítulo 1, versículo, só você precisa aqui com vocês, deixa eu só achar aqui, versículo, deixa eu ver, meu Deus, aqui. Cadê? Versículo 15. O versículo 15 de Atos capítulo 1 diz que nesse período aí, antes da descida do Pentecostes, eles estavam reunidos, se reuniam em Jerusalém,
mais ou menos 120 almas, 120 discípulos. Amém? Vamos aqui, vamos ver o que nós temos mais aqui falando do nascimento da igreja. Algum querido irmão quer comentar alguma coisa? Né? Aí, ó, 120 seguidores, eu tinha esquecido dessa parte aqui. 120 seguidores de Jesus oravam ali reunidos, né? De Jesus oravam reunidos, né? Atos 1:15. Línguas como de fogo desceram sobre eles, Atos 2. Aqui até citando para vocês. Atos 2, verso 3, né? E apareceram as línguas como de fogo distribuídas entre eles. É interessante que o texto bíblico está dizendo como de fogo. Ou seja, é uma comparação aqui que Lucas, que é o autor de Atos, né? Ele está usando, não está dizendo que é de fogo. Parecia-se com fogo. Isso como de fogo quer dizer que se parecia. Ele não conseguiu explicar, né? Ele comparou. Ele fez aí essa comparação. Línguas como de fogo. Vamos ver o que mais? Falaram em outras línguas, o glossália, né? Ou seja, aquilo que a gente viu lá quando a gente estava estudando sobre o Espírito Santo, né? Esse glossália, né? É língua idiomática, não é língua de anjos, é uma língua, é um idioma falado na face da terra, tanto é que o próprio texto de Atos 2, ele vai explicar isso aí, que tinha gente de toda a parte da terra, tinha gente do Ponto, da Ásia, da Espanha, né? E eles ouviam gregos, eles ouviam aqueles homens iletrados, né, da Galileia, a grande maioria pescadores, falando no idioma deles. Fecha aqui, amor, que está morrendo. Né? Falando no idioma deles, tá certo? Isso é muito interessante observar. Vamos ver um outro fato que aconteceu aí no nascimento da igreja. As mentes dos discípulos foram iluminadas. Uma das obras que a gente viu que o Espírito Santo faz é clarear. Esse iluminar e clarear, trazer luz, né? Ou seja, isso aqui tem a ver, ó, porque eles compreenderam com o que vem logo na sequência, porque eles compreenderam, os discípulos compreenderam que o reino de Deus não era político. Lembram que antes do Senhor Jesus Cristo ser crucificado, alguém se levantou lá, Senhor, nesse tempo, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Né? Eles ainda tinham, antes de eles terem o Espírito Santo, né? A mentalidade, acho que é em Atos 1, né? Eles ainda tinham a mentalidade de que Jesus Cristo era um rei político. Já fazendo uma pequena correção, após já a sua ressurreição, Atos capítulo 1, versículo 6, eles ainda tinham essa mentalidade, ou seja, lembrando que Atos 1, eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles ainda tinham uma mentalidade que Jesus Cristo era um rei político, que ia restaurar, assim, a libertação do povo que era vassalo do Império Romano, e antes dos romanos, começando ali pelo Império Babilônico, né, e se estende ali por mais ou menos 300, 400 anos, desculpem, mais ou menos 600 anos dos babilônicos, né, lá na época de Jeremias, até chegar ao período dos romanos, aí quando o Senhor Jesus vem à Terra, 600 anos assim, sendo vassalo de outros povos, eles agora, Senhor, que o Senhor vai nos devolver a liberdade, que nós seremos libertos economicamente do subjugo desses povos pagãos. Eles ainda não entendiam, mas agora eles compreenderam que o reino de Deus não era político. Por que eles compreenderam? Porque as mentes deles foram iluminadas, o Espírito Santo clareou seu coração. E como consequência disso, irmãos, eles agiram totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. E a gente vê isso claramente quando Pedrão, aquele homem bruto, bravo, ele traz um sermão espetacular, logo após aí o verso 13 do capítulo 2 de Atos. Pedro, ele traz aquele sermão e milhares, 3.000 almas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, se convertem a Jesus Cristo, né? Porque eles tiveram suas mentes iluminadas. E aí eles compreenderam o que de fato era o reino de Deus, que ele não era político. E agora eles agem totalmente na dependência de Deus. Então, esses acontecimentos aí que nós acabamos de narrar, entre esses 120 homens, essas línguas como que de fogo, quando eles falaram em línguas que eles nunca estudaram, as mentes tendo sido iluminadas,
eles compreenderam o que de fato era o reino de Deus e agiram na dependência de Deus. Esses fatos marcaram o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, por último, nessa aula de hoje, queremos destacar que tudo isso aconteceu na plenitude do tempo. Melhor dizendo, na plenitude dos tempos. Tá certo? Na plenitude dos tempos fica mais correto até. E aí, irmã Josi, a senhora chegou aí, irmã Josi? A senhora pode ler essa frasezinha para a gente, irmã Josi, que dá para ler aí, está muito pequeno. Boa tarde, graça e paz. Dá sim, dá para ler. A plenitude do tempo A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que, nos desígnios de Deus, havia chegado o momento de enviar seu filho ao mundo. José Ferraz. Gálatas 4, 4 e 5. Isso. A irmã Amanda já está aqui abrindo. Ela vai ler para a gente Gálatas. Muito obrigado, irmã Josi. Mas é interessante, né? Esse texto que a irmã Amanda vai ler agora para a gente, ele vai destacar, né, que a igreja, a ação de Deus, a divulgação, a proclamação do evangelho, né, a formação ali da igreja veio na plenitude dos tempos. Tá? Deixa eu passar aqui a palavra para a irmã Amanda. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Todos nós recebêssemos a adoção de filhos. Nós que antes éramos escravos do pecado, agora nós somos filhos de Deus. Isso aconteceu na plenitude dos tempos. Aí o José Ferraz, como a irmã Josi leu para a gente, diz que isso não quer dizer que todo mundo agora vai ser igreja. Existe aí uma coisa que ganhou muito força, infelizmente, uma heresia nos anos 90, universacionalismo, a salvação universal, universacionalismo, né? Isso começou em igreja, essa heresia, né, diga-se de passagem, começou dentro de igrejas evangélicas, tá? De que a salvação, todo mundo vai ser salvo, que todo mundo, de um jeito ou de outro, vai ser salvo. Queridos, isso não quer dizer, né, que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão. Tem uma coisa que a gente precisa, abrindo até um parênteses, não querendo fugir do assunto, a gente já está no finalzinho da aula, que a igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Quando Pedro, lá no nascimento da igreja, em Atos capítulo 2, traz aquele sermão lá, quando ele é revestido da plenitude, do poder do Espírito Santo, em cumprimento a Atos 1:8, ele é questionado pelos judeus que estavam lá em Jerusalém sobre, aspas, o que devemos fazer para sermos salvos? O que Pedro diz? Arrependei-vos. Arrependam-se dos vossos pecados. A igreja, ela começa a sua ação na plenitude dos tempos, tá certo? No tempo certo, para que agora nós pudéssemos, todas as pessoas de todos os povos, aqueles que receberem o evangelho, se arrependerem dos seus pecados, entreguem sua vida a Cristo. Isso não quer dizer que o mundo todo estivesse pronto, né, naquela época ou agora. A gente vê que muitas pessoas não têm fé e não querem saber de Deus. Contudo, quer dizer que nos desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar seu filho. Chegou o tempo. Deus se havia determinado, agora é o tempo. E aí ele enviou seu filho. E, consequentemente, enviou seu Espírito Santo. E naquele tempo lá, o que contribuiu? Eu gostaria agora que os meus amados alunos que estão comigo no Zoom, tá certo? Fossem aí liberando seus microfones, cada um lesse um pontinho, tá bom? Vou começar aqui com a irmã Josi. Leia esse primeiro pontinho, irmã Josi. A região onde o cristianismo começou, Palestina, tinha uma posição geográfica privilegiada. É interessante isso. Obrigado, irmã Josi. Muito obrigado, meu filho.
É muito interessante isso aí. Alguns estudiosos de geografia antiga diz que a Palestina, ou seja, a região de Jerusalém, ela estava mesmo no centro, no meio, no eixo, que fazia ligação. Ela ficava no meio entre várias rotas, que vinha do Egito, que vinha da própria Roma, que ligava para a Ásia Menor. A Ásia Menor, a gente sabe que é ali a região da Turquia, Istambul, né? Então, a Palestina ali era uma região central, tá certo? Eu estava dando uma lida sobre isso. Então, a própria região, na antiguidade mesmo, antes mesmo do período do Novo Testamento, né, foi sempre marcada por conflitos, por disputas geográficas de terreno por aquele território, porque é uma região estratégica para a rota comercial. Então, a própria região onde o cristianismo começa, a região da Palestina, tinha uma posição geográfica muito privilegiada. Deixa eu ver aqui quem já está com o microfone liberado. Irmã Raimunda, a senhora vai ler o próximo ponto, tá certo, irmã Raimunda? Qual é o próximo ponto, pastor? Deixa eu ver se o meu computador me atende. Pronto, tá aí o próximo ponto, irmã Raimunda. Pode ler, pastor? Pode sim, irmã. O mundo possui um idioma universal, grego, o que facilitaria a comunicação do evangelho entre o povo. Obrigado, irmã Raimunda. Deus abençoe. Exatamente. Naquele período, o mundo ele possuía esse idioma, essa fala universal. Não é que significa dizer que todo mundo falasse o grego, mas muita gente, né, falava o grego koiné. Koiné significa comum, o grego do povo, aquele grego. Tanto é que o texto bíblico Manu, era como o inglês hoje, eu até digo que até mais, sabe, Manu? Eu acho que Manu está colocando aqui no nosso chat, no Zoom, né? Que era como o inglês, no nosso inglês hoje. Eu até fazendo uma reflexão, sabe, Manu? Eu acho que até era mais popular, né? Apesar que muitas pessoas da baixa, não da alta sociedade, falavam ainda o aramaico, né? O aramaico foi o idioma oficial, que é uma língua morta, do Império Persa, né? A gente sabe que os persas ali com Dario, com Ciro, tiveram uma grande influência naquela região. Mas o grego que a gente chama o grego comum ou koiné, tá certo? Era até mais falado entre as pessoas. As pessoas até se esqueciam meio, né, do seu idioma oficial, como o próprio hebraico. O hebraico ficava mais para os rabinos, para os estudiosos, tá certo? Das escrituras. Então, o mundo possuía, a grande maioria das pessoas tinham com uma noção do grego. E tanto é que você vê que o grego hoje, sabe, Amanda, ele influencia as nossas vidas hoje. Linguagens que nós usamos na internet aqui, ó, que está pela internet aqui, né? Giga, né? O giga é um megabyte, né? Aquela marca lá, Nike, né? Marcas famosas, hiper, né? São todas palavras oriundas, né? Do grego, para você ver como o grego tem uma influência muito forte na nossa sociedade hoje. Imagine há 2000 anos atrás, tá certo? E tanto é que o próprio Império Romano, né, que era o império que dominava o mundo naquela época, eles falavam latim. Mas para tu ver, o latim não era o idioma oficial mesmo, na prática falava entre os romanos ali, mas nos tentáculos do império, né, nas regiões do império, onde o império chegava, era mais falado o grego em si. Tanto é que o grego é falado até hoje, e o latim também é uma língua morta, né? Ou seja, que significa que não é uma língua mais falada em algum lugar. Deu origem a outras línguas, como o nosso português, o espanhol, o francês, o italiano e outras aí, mas o latim mesmo, né, faleceu, tá certo? Então, isso facilitou que a palavra fosse proclamada, né,
naquele período ali da plenitude dos tempos, quando a igreja deu início. Amém? Deixa eu ver quem quer ler o próximo. Quem quer ler o próximo? Manu. Manu está aqui na minha sequência. Manu, lê para a gente o próximo, Manu, por favor. Ah, tem que botar, né, Manu? Aí fica difícil, né? Você tem que colocar aqui. Pronto, Manu. Pronto, Manu. Por mais que houvesse várias filosofias e religiões, as pessoas estavam espiritualmente vazias, desta forma, mais sedentas por receber a água viva do Evangelho. É verdade. Existia naquele mundo ali muitas filosofias. A sociedade em si, ela era influenciada, né, pelos grandes filósofos gregos, tá certo? Né? A sociedade era muito influenciada pelo que eles iam fazer naquele período, né? Então tinha muita filosofia, o conhecimento, a ciência do mundo greco-romano influenciava muito a sociedade, consequentemente também a sua religião, que meio que se misturava o mundo greco-romano, né? Só deu uma mudada ali nas nomenclaturas, nos nomes dos deuses, né? Um se chama tal, outro se chama tal, né? Para o grego, né? O deus principal deles era o Zeus, né? O mais forte, o mais poderoso, e para o romano era Apolo, acho que para o romano era Apolo, né? Então, Júpiter, não sei. Então, eles dão ali uma misturada. Existiam muitos deuses, muitos. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chega ali na cidade de Atenas, né? Ele vê uma variedade de estátuas dedicadas a deuses, a adoração a esses deuses, e aí tinham lá ao Deus desconhecido. Eles fizeram até uma estátua para o Deus desconhecido. Mas isso não significava que as pessoas eram preenchidas, que elas eram felizes verdadeiramente. Elas tinham um grande vazio espiritual em suas vidas, e elas eram sedentas pela palavra de Deus. Tanto é que você vê naquele primeiro século um grande impulso, né, da mensagem do Evangelho, e muitas almas tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Pronto, irmã Joselita. Pode ler esse último aí para a gente? O mundo não tá numa sombra aqui, ainda dá para ver, não. O mundo era regido pelos... não sei, não dá para ler, não. Romanos. Dá para ler, não? O mundo era regido pelos romanos. Escura, a barra mais escura aí não dá. Quer que eu leia? Abriu agora. Aumenta. O mundo era Olha regido... aí, irmão Severino. O mundo era regido pelos romanos, que viabilizaram a construção, manutenção e segurança de muitas estradas. É verdade. E isso aí, né, os romanos, eles governavam o mundo, né? E eles viabilizaram a construção, consequentemente a manutenção e a segurança de muitas estradas. E assim, tanto é que tem aquele ditado popular hoje, todos os caminhos levam a Roma, né? Quem tem boca, na realidade o ditado mesmo é quem tem boca vai a Roma, porque dizia-se naquela época que todos os caminhos levavam a Roma, né? Existia isso aí, essa preocupação dos romanos, né? De ter acessibilidade à capital do império, para rotas comerciais, para que a economia pudesse girar. Consequentemente, isso facilitou muito para que aqueles primeiros discípulos transitassem com segurança, porque existiam muitos piratas. Lembram lá da parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano não foi contada sem Jesus ter, digamos assim, uma segurança do contexto histórico daquela época. Como assim, pastor? O rapaz que saiu da sua terra, da sua casa, ele foi assaltado, né, no meio do caminho, e deixaram o rapaz lá quase morto. A grande verdade, deixa eu só abrir aqui, a grande verdade é que a segurança era algo que os romanos ofereciam. Naturalmente, quando não existia essa viabilização de estradas, manutenção, não existia segurança, mas os romanos já traziam mais segurança, o que facilitou a propagação do evangelho, os discípulos saírem das suas casas e pregarem o
evangélico. Bom, queridos, hoje nós estudamos, já passamos do horário, hoje nós estudamos sobre o início, a digamos assim, existência, né, da igreja, ali a sua fundação, tá bom? Tivemos aqui, deixa eu só, a semana que vem nós vamos continuar estudando sobre a história da igreja, mas nós vamos ver mais especificamente sobre a história da igreja no período apostólico, tá bom? Então, assim, deixa eu só botar aqui a turma que está conosco. E aí, Manu, libera a câmera aí, Manu, tá certo? Esses amados irmãos participaram conosco aqui pelo Zoom, valeu, Manu. Esses amados irmãos, tá certo? Deixa eu botar aqui minha patroa para aparecer aqui do meu lado, aqui ela, minha companheira, tá certo? Então, esses amados irmãos participaram com a gente. Hoje nós gravamos a nossa aula às 2 horas da tarde. E aí eu quero fazer um convite, irmãos, a vocês que estão comigo aqui no Zoom e a você que está em casa pelo YouTube, para essa semana a gente gravar a nossa aula na quinta-feira, tá certo? Eu vou tirar uns dias de descanso, da sexta até a quinta-feira da outra semana, tá certo? E eu gostaria de gravar a nossa aula da próxima semana nessa quinta-feira agora, tá bom? Às 4 horas da tarde, amém? Então eu queria convidar vocês, se vocês puderem me ajudar a entrar no Zoom, vai ser a nossa gravação da aula de domingo. A gente grava na quinta e a aula vai estar disponível às 4h30 no YouTube. Você que está no YouTube, quiser participar da nossa próxima gravação, vai ser quinta-feira, às 4 horas da tarde. Eu vou botar o link como faz no grupo da nossa igreja, tá certo? Tá bom? E aí, nossa aula agora já estará disponível no nosso canal no YouTube, às 4h30 da tarde, todos os domingos, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Vou pedir que minha patroa aqui dirija essa oração encerrando. Foi uma bênção estar com os irmãos. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por esse estudo. Obrigada pelas pessoas, Senhor, meu Deus, que puderam participar. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, possa nos abençoar muitos irmãos, Pai amado. Que é importante estudarmos tua palavra, Senhor. E que a igreja desperte, Senhor, meu Deus, para o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Josum, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Vocês enriquecem muito a nossa aula. Agora nós vamos colocar a nossa aula no YouTube e às 6h15 é o nosso culto ao nosso Deus. Forte abraço, irmãos. Tchau.